Olá, muito bem-vindos a mais esse Segundou. Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais esse Segundou. Peço a gentileza de vocês já irem compartilhando aqui para a gente poder fazer desde o início. Oi, Vilma, boa noite. Bem-vindos ao Segundou. Hoje eu vou falar um tema super importante sobre autoconsciência emocional, como a gente lidar com as nossas emoções. Então, muito bem-vindos. Quem está chegando agora, por favor, já encaminha aqui o aviãozinho para comunicar que nós já vamos começar. Eu só vou colocar o tema aqui, autoconsciência emocional. Obrigada. Boa noite, Sandra. Quem tá? Boa noite, Sandra. Boa noite, Sandrinha querida. Gente, enquanto eu tomo uma água aqui, peço a gentileza de vocês clicarem no coraçãozinho, porque ajuda a distribuir, e o aviãozinho para a gente falar sobre autoconsciência emocional. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desse tema, porque a gente vive muito no automático e as nossas emoções também, e como isso causa muitas vezes males físicos, né? E a gente nem percebe. Então é super importante esse tema para a nossa vida e também que a gente possa educar os filhos a irem conhecendo as suas emoções, né? Porque não existem emoções ruins, não existem emoções negativas e emoções positivas, existem emoções, né? E elas podem ser prazerosas ou não prazerosas, é diferente. Mas todos nós temos todas as emoções, né? Uma criança tem raiva, nós temos raiva, nós passamos por tristezas, nós passamos por sentimentos, por emoções, né? Boa noite quem tá entrando. Eu já tô entrando no tema, gente. Eu tô aqui, entrei um pouquinho depois do horário que eu tava arrumando aqui para poder trazer para vocês. Eu vou tomar uma água. Muito bem-vindos quem tá chegando aqui. Peço a gentileza para já ir clicando no aviãozinho que eu vou começar com esse tema, que eu tenho certeza que é um tema muito enriquecedor, que vocês vão sair daqui com percepções para a vida, para vocês carregarem para a vida de vocês. Vou tomar um golinho de água aqui e já começo. Gente, enquanto as pessoas estão chegando aí, que o Instagram está comunicando, eu vou falar uma frase que tem tudo a ver, né, com esse tema, e vale muito a pena a gente até anotar essa frase, né, que é uma frase que diz assim: lembre-se de si mesmo sempre e em toda parte. É uma frase que diz muito, né? Se a gente parar para pensar, lembre-se de si mesmo sempre e em toda parte. Por quê, gente? Nós somos responsáveis pela nossa vida, né? E a gente saber administrar a nossa própria vida já é bem complexo, né? Já é bem desafiador. Por quê? Porque nós temos que lidar com os nossos sentimentos, nós temos que nos conhecer, fazer as nossas curas, o nosso processo evolutivo. Então, lembrar da gente não é no sentido egocêntrico, não é no sentido egoísta, não é no sentido de pensar só em nós. Não, lembrar. Por quê? Porque se eu tenho uma reação ruim frente a alguma coisa, se eu tenho uma reação inadequada, se eu falo de uma maneira inadequada, se eu estou prestando atenção em mim, qual foi o meu gatilho emocional, por que eu agi daquela forma, por que eu fiz daquele jeito, eu consigo evoluir e crescer, né? Então lembre-se de si mesmo sempre e em toda a parte. Por quê? Porque nós somos responsáveis pela nossa vida, pela nossa existência. Nós somos responsáveis pela maneira que a gente age, pelas curas que a gente tem que fazer, pelas nossas reações, né? Eu sempre digo que as nossas reações dizem muito mais de nós do que as nossas ações, né? Porque as ações, elas são pensadas. As pessoas conseguem pensar numa ação. Agora, e numa reação, né? Numa reação, não. Ela é instintiva ali, né? Ela vem de acordo com aquele fato que a pessoa não estava esperando, e aí a reação pode ser diferente, né? Frente ao mesmo obstáculo, frente à mesma... Furou o pneu do carro, uma pessoa pode, né, sair sorrindo e tá tudo certo, e a outra pessoa pode ir chutando o carro de raiva.
E a mesma situação com duas reações diferentes, né? Por quê? Porque diz respeito àquilo que nós trazemos dentro de nós. E então já tô aquecendo pro tema. Então vamos lá, bora lá, turma do Segundou que chegou aqui, super queridos, amo estar com vocês, a Aline, Silvana, a Fátima, Sandra, a Vilma que chegou aqui, Claudinha, Ju que tá aqui, Leia que tá aqui, gente, olha, muito, muito bem-vindos. Esse Segundou, quem tá aqui pela primeira vez, eu sempre tenho que falar isso porque chegam pessoas novas, é um encontro, né, que nós temos toda segunda-feira. Há muito tempo já, né? Já acho que já fiz um ano aí. Eu vou até contar quantos segundous que deu, gente. Eu tô devendo isso para vocês, que eu falei que vou fazer um segundou comemorativo. E então nós temos assim, temos um objetivo em comum, que é a evolução, né? E muitos aqui são mães, são pais. E isso interfere sim na educação infantil, porque eu sempre trago depois no final, né, no meio para o final, eu trago como aplicar isso também para as crianças. Mas não adianta eu falar para as crianças porque tudo passa por nós. Então, quanto mais nós nos aperfeiçoamos, quanto mais nós evoluímos, melhor para os nossos filhos e para todo mundo que convive conosco, né? Seja no ambiente de trabalho, nós conseguimos gerenciar melhor a nossa vida. E quando a gente tem filho, tudo bagunça, né? Porque vem tantas coisas e a gente traz questões de família de origem, já tem o relacionamento, enfim, né? Tem a fase de filho que é estressante. Então, se a gente não tiver muito bem, muitas coisas podem desandar e de repente a gente tem reações com os filhos que a gente não queria ter, né? Mas diz de nós, né? Das nossas questões que estão mal resolvidas às vezes, que nós estamos chateados lá com uma outra coisa e ali é um estupim que a gente estoura num lugar, né, que não deveria, enfim. Mas, então, começando o tema sobre autoconsciência emocional. Gente, o que significa isso, né? Significa que nós vivemos muito no automático, né? Nós vivemos sem perceber, tá dando um reflexo aqui do computador, peraí. Nós vivemos sem perceber as nossas emoções, né? Então, assim, a gente vive muito desconectado com o nosso próprio corpo. Se vocês prestarem atenção, a gente não repara muito o que acontece dentro de nós. A gente não tem nem muito vocabulário, tá? Eu vou falar isso porque eu gosto muito de desenvolver vocabulário de emoções com criança também, sabe? Deixa eu só pegar meu óculos aqui. Por quê? Porque eu acho que eles precisam crescer entendendo a diferença, né, de uma emoção para outra. A roda dos sentimentos, por exemplo, que ali tem vários sentimentos. Porque se você pegar no geral, você tá bem? Ah, tá tudo bem. Ah, você tá... Como é que você tá? Ah, não tô muito bem, não. Né? Tô bem ou não tô bem, né? Tô bem ou não tô muito bem. E assim, existem tantos sentimentos ali envolvidos, né? E a gente acaba não nomeando. E com isso, nós nem conseguimos saber muito bem o que a gente está sentindo. A gente não sabe muito bem que desconforto que é aquele que a gente sentiu. Porque como nós não queremos aprofundar, a maioria do ser humano não quer aprofundar muito nisso, principalmente se não forem emoções prazerosas, né? Quando é riso, tudo bem. Quando tá todo mundo sorrindo ali, tá tudo certo, né? Mas quando é uma sensação, você pode reparar, por exemplo, assim, qual que é a sua reação quando você tem uma amiga sua que tá chorando, que tá desabafando, que tá contando alguma coisa para você, né? A tendência natural, né, da outra, de quem tá escutando, é querer agir, né? Assim, dar uma lágrima, ir lá e dar um lencinho para enxugar a lágrima, ir lá abraçar, fazer com que aquilo passe logo, né? Isso é muito interessante, é uma gentileza, sem dúvida, uma gentileza imensa, né? Mas não seria só isso não é uma atitude totalmente empática. Por quê? Nós, quando a gente olha, né, uma pessoa que está chorando, nos aflige e a gente não dá conta daquela dor, muitas vezes. Então, a gente quer resolver logo aquela situação. A gente não quer que dure, né? No riso, a gente deixa, né? Enquanto tá tudo bem, tá todo mundo rindo, ninguém vai falar para parar o riso, né? É muito, muito raro isso.
mas o choro parece que a gente quer que pare logo. E isso diz muito também da nossa incapacidade de deixar fluir aquilo que precisa ser colocado para fora, porque muitas vezes precisa ser deixado para fora, né? Colocado para fora. E há muitos anos atrás, né, na época de faculdade, eu lembro muito disso, quando começava os atendimentos, né? Da gente ser assim, a gente aprender a não se incomodar com o silêncio, porque muitas vezes você vai atender alguém, principalmente no atendimento presencial. E se a pessoa está em silêncio, a gente conseguir ficar em silêncio e aguardar, né? E aquilo não ser um momento ansioso. E isso é muito interessante. Como é que a gente lida, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque tem a ver com autoconsciência emocional. Eu vou trabalhar esses pontos, mas só para dizer como há uma certa desconexão, nós não percebemos, né? Se a gente fechar os olhos, até convido vocês a fazerem isso por 1 minuto, se vocês puderem aí, vocês fecharem os olhos de vocês enquanto eu falo aqui, só para vocês tentarem, 10 segundinhos aqui que eu vou fazer com vocês, mas isso é uma dinâmica para fazer um pouco mais lento, né? Mas só para dar um exemplo para vocês, se vocês estiverem de olhos fechados e vocês inspirarem e expirarem o ar umas 3 vezes e começa a sentir como é que tá o topo da sua cabeça. Começa a sentir como é que está os seus olhos, como é que está a sua mandíbula, se está tenso ou não. Como é que está o seu lábio, como é que está a sua língua dentro da boca. Se tem tensão na nuca, no pescoço. Se um ombro está mais tenso que o outro. Eu não vou continuar, tá, gente? Pode até abrir os olhos aqui, quem fechou os olhos. Por que eu tô dando esse exemplo? Nós não percebemos. Por que eu tô falando isso? Porque tem a ver com autoconsciência. Oi, Gi, boa noite, boa noite. Oi, Ellen, boa noite. Seja muito, muito, muito bem-vindas. Cláudia entrou aqui, Vivi também, muito, muito bem-vindas. Bem-vindas, Tati. Doutora Zulene, bem-vinda, Jerusa. Gente, por que eu tô falando isso? Autoconsciência emocional é uma coisa muito importante e nós temos que ter essa autoconsciência emocional porque ela resplandece no nosso corpo. O nosso corpo fala, o nosso corpo diz das nossas emoções. Existem estudos que mostram aonde que está a raiva, né? Onde que está todos os sentimentos que o ser humano passa, aonde que ele é mais percebido, sabe? Então, é muito interessante se a gente começa a não viver no automático, né? E muitas vezes não é na escassez de termos, né? Porque os termos existem, mas talvez da falta de consciência deles, para refletir sobre os nossos sentimentos, para refletir aquilo que a gente está sentindo. Então, tomar consciência, gente, é o primeiro passo para que a gente lide bem com as nossas emoções. Por quê? Porque se a gente não percebe o que a gente sente, não tem como a gente trabalhar a nossa reação, não tem como trabalhar a nossa evolução. Então, o primeiro passo é a consciência. Por quê? Por exemplo, vamos supor que um chefe lá elogiou mais o outro e não te elogiou no trabalho. Aquilo vai despertar algo. Se não para pensar um pouco sobre aquilo pode ter dado tensão nas costas, pode ter dado um embrulho no estômago, pode ter associado questões que lá na infância, né, você era desprezado, né, ninguém ligava para você, dos irmãos ninguém dava bola para você, pode ter despertado um sentimento maior do que aquele fato em si. Né, que aquele fato foi pontual, não foi para desmerecer você. Semana passada ele te elogiou e de repente aquilo você nem lembra. Eu tô dando um exemplo assim para dizer como é importante a gente prestar atenção nas nossas emoções e aquilo que repercute no nosso corpo. O nosso corpo, ele sente tudo isso. No corpo da criança também. Eu sempre digo para as mães, não mediquem por tudo.
né? Por quê? Porque a criança, muitas vezes, ela está extravasando ali no corpo dela alguma coisa que ela viveu. Se ela tá tensa, se ela tá preocupada, né? A gente sabe hoje em dia que às vezes você tem uma dor específica num joelho X e remete a questões do passado ou do sexo oposto, né? Então a gente tem que conflitos, então a gente tem que entender que o nosso corpo ele é conectado, não tem nada solto, não tem nada separado, né? A partir do momento que eu sinto alguma coisa, não está dissociado, né, da minha parte energética, da minha parte espiritual, da minha parte física, da minha parte psíquica. Não, é tudo junto. Então, a gente tomar consciência que nós somos seres que temos todas as emoções, né? Nós temos todas as emoções, as prazerosas e as não prazerosas. A gente não gosta de sentir medo, de sentir raiva, né? De sentir tristeza, a gente não gosta, mas faz parte da vida humana. Então a gente precisa primeiro encarar que nós temos uma gama e começar a olhar pra gente e falar, nossa, pera lá, eu acho que eu tô sentindo raiva, né? Só que essa raiva tem pessoas que explodem e colocam a raiva para fora, né? E destroem relacionamentos, destroem pessoas ali com seu verbal, né? E tem pessoas que colocam a raiva para dentro, né? E também se autodestroem. Então, assim, então a raiva é péssima, a raiva é uma emoção negativa. Não, a raiva é uma emoção natural. Natural. Só que o que nós temos que aprender é como lidar com a raiva. Então, o comportamento tem que ser ensinado. O comportamento, por exemplo, a criança ela tem raiva, como nós temos, né? Então a criança ela tem raiva. Se ela aprende que quando ela tem raiva, ela não pode ir lá puxar o cabelo do amigo, bater no amigo, quebrar os objetos, tacar o objeto na mãe, no avô, seja o que for. Se ela tá com raiva, ela vai, pega aquela almofada, dá um monte de tapa, de soco naquela almofada, porque aquela almofada não vai fazer mal. Ela quer gritar lá no quarto dela sozinha, ela grita, não tem problema. Mas ela tem que aprender a lidar com a raiva, sem ser com um comportamento destrutivo, mas é preciso colocar para fora. Porque muitas vezes nós precisamos fazer uma autorregulação, né? Uma autorregulação. E nessa autorregulação, cada um funciona de um jeito. Muitas vezes você que está aqui, se você for dar uma corrida, quem gosta de correr, vai correr que vira outra pessoa. Tem pessoas que gostam de escrever, né? Escreve tudo que está sentindo, coloca tudo para fora. Tem pessoas que falam. Então, tem muitas emoções que vêm pra gente. Às vezes a pessoa tá dirigindo, dá um grito no carro sozinha, né? Por quê? Porque precisa extravasar um sentimento de raiva. Mas o que é importante é o primeiro passo, né, dessa autoconsciência emocional, é a gente começar a tomar consciência de que existem essas emoções, que elas fazem parte do ser humano, que não tem nada de mal, não tem nada de errado. Nós precisamos, inclusive, acolher, nós precisamos, assim, como eu sempre digo, né? Chame a dor para sentar, né? Quando tem alguma coisa que te incomoda, não fuja. Chame a dor para sentar do seu lado. Calma, ali tem ensinamentos, ali tem curas, ali tem processos que precisam ser curados, por isso que estão acontecendo. E às vezes são coisas que a gente não quer lidar, né? Porque são fatos lá da infância, são fatos que aconteceram, às vezes, né? Abusos, tem tantas questões, e às vezes, né, passa aquela vida inteira sofrendo. Então busque ajuda se for necessário, sabe? Porque isso cura, isso liberta, só de falar, só de colocar para alguém. Então é muito importante que a gente tenha assim consciência até corporal, sabe? É muito comum, né? Você já viu quando as pessoas vão ficando encurvadas, porque vão pesando, né? Gente, a emoção, ela tá totalmente desenhada no corpo da gente, né? Ela vai mostrando lugares de tensão, vai mostrando posturas, né? Muitas vezes a gente corrige. Você já viu uma pessoa, se ela estiver depressiva, se ela estiver num estado depressivo, ela não vai estar olhando para cima, ela não vai, ela vai estar olhando para dentro, para baixo, né? O olhar dela é para baixo. Ela não olha para cima, ela não tá lá olhando assim pro céu,
né? Então, nós temos um comportamento corporal, nós precisamos entender das nossas emoções, né? Do outro, cada um cuida do seu, mas a gente tem que entender também para orientar dos nossos filhos, né? Então, isso é muito interessante porque existe uma teoria muito interessante que chama teoria do desamparo aprendido. É uma teoria do Sullivan, que é muito bacana, porque ele diz o seguinte, que nós aprendemos a não cuidar de nós. Nós aprendemos a não nos amparar. Nós aprendemos a não conhecer as nossas emoções. Nós aprendemos a não lidar com a gente. Então, chama desamparo aprendido, ou seja, nós não aprendemos a amparar as nossas emoções, a saber lidar, a ter inteligência emocional. Não foi aprendido. Foi aprendido isso, de não fazer, né? Então, foi aprendido não dar bola, viver no automático, não conhecer, não conectar corpo e emoções. Foi aprendido. Então, tá. Então, isso foi aprendido dessa forma, né? Então, chama desamparo aprendido, ou seja, você desampara, né? Porque não tem repertório para lidar com tudo isso, mas isso foi aprendido. Então, se foi aprendido isso que é não fazer, tem como aprender a fazer, entendeu? Então, tem como aprender o contrário. Então, a gente tem que mudar, a gente tem que instalar um novo comportamento cerebral. Ao invés dele ir para um caminho, ele vai para outro caminho. Nós temos que instalar drives novos ali, né? Nós temos que fazer novas sinapses ali para o cérebro não reagir mais daquela forma, e sim ir tomando consciência. E tudo que a gente começa a perceber, eu falo que o primeiro passo da mudança é a gente ver. Por isso que eu brinco aqui no Segundo, que eu falo que aqui é assim, o intuito é que vocês saiam diferentes do que vocês entraram. E quando a gente vê alguma coisa, não tem como desver, né? Eu brinco muito com isso. Porque se a gente nunca reparou, né? Nunca reparou uma coisa e alguém te mostra, você pode ter certeza que daquele dia que você reparou aquilo você passou a ver, porque antes você não via. E isso acontece também com a gente no aspecto emocional. Muitas vezes a gente não traz para a consciência, ele fica só no inconsciente e a gente não lida com aquelas questões. Então, a partir do momento que a gente identifica, é o primeiro passo de mudança, porque se a gente não identifica, nós não conseguimos mudar. Ah, mas a partir do momento que eu vou identificar, eu vou mudar? Não, calma, mas é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. Vamos supor que você não identifica, vou pegar uma questão física, vamos supor que você fez um exame lá de sangue e viu que você está com baixa vitamina D, faz de conta. Então tá, então identificou, então ok, o primeiro passo, então tá bom, entendi. Né? Então, aí o segundo passo é o que eu vou fazer? Eu vou tomar mais sol? Eu vou suplementar? O que eu vou fazer? Mas o primeiro é você ver, né? Você ver um problema, ver algo, você identificar algo. Se você não identifica, não tem como agir, né? Então, esse é o primeiro passo, tá? Pra gente começar a falar aqui sobre autoconsciência emocional, né? Saber que existe, que a gente vive no automático, que a gente não aprendeu a lidar, né, com essas questões. Então, tudo pode se desenvolver, gente, tudo pode se desenvolver na vida. Então, eu separei alguns pontos, né, que eu acho interessante trazer hoje para vocês verem que pessoas muitas vezes vão entrando em circuitos que não são saudáveis, são circuitos de ansiedade, são circuitos que levam a emoções que não vão gerar bons resultados emocionais, né? Então, por exemplo, pessoas que estão muito no foco do dinheiro, por exemplo, né? Então, elas estão muito no foco do dinheiro. O que elas querem é o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro. Então, o que acontece? Já existem estudos que mostram que quando a pessoa foca mais nas experiências, foca mais no crescimento, foca mais no aprendizado, foca mais na evolução, foca mais no servir, no fazer o trabalho bem feito, no se desenvolver e o dinheiro como consequência, essas pessoas são mais felizes do que aquelas pessoas que elas têm uma meta, né, obstinada apenas pelo dinheiro em si. Outra característica, por exemplo, né, que a gente sabe,
as pessoas que têm contatos, né, que abraçam, que têm contato com outras pessoas, nosso corpo, só da gente estar abraçando alguém, né, imagina o impacto que teve isso, né, nesse período de isolamento, de afastamento e tudo mais, ainda mais para o brasileiro que é um ser tão, assim, de contato, né, libera muito ocitocina. Então, dizendo para vocês, olha como que o corpo, né, o fato de você abraçar alguém, você estar em contato com alguém, libera, né, hormônios de prazer. Então, olha como que isso que eu tô trazendo, porque pra gente entender como tudo é interligado. Muitas vezes as pessoas estão em ambientes tóxicos, né, profissionais. E isso também interfere na sua saúde emocional, saúde ali pode ter algum relacionamento que tenha coisas ruins, né, abuso, pode ser alguma coisa, então isso também é difícil. Ou a pessoa, por exemplo, que ela lida bem com a vida de uma maneira com humor, uma vida mais prazerosa no sentido de entender as questões sempre como aprendizado, ela também tem mais chance de ter uma consciência emocional mais sadia, né? Oi, quem tá chegando aqui, Georgia, chegou, boa noite, sejam muito, muito, muito bem-vindas. Então, gente, o que eu quero dizer com essa introdução aqui, né, é que é o seguinte, só para você ter ideia, né, por ano gasta-se $1 milhão em saúde mental no mundo, né, que com perda de produtividade, né, do ser humano, e depressão, ansiedade. Então, a saúde mental é algo muito importante. Georgia tá ali com o coraçãozinho. Então, a saúde emocional, ela é muito importante. Então, nós precisamos saber sim lidar com as nossas emoções, né? Então, não existem emoções negativas e positivas. Encare como prazerosas e não prazerosas. Por quê? Porque não é que a raiva ela é negativa, ela é necessária. Muitas vezes a raiva, ela vai fazer você agir em prol de alguma coisa. Você precisa ter aquele ímpeto para se indignar com uma situação, né? Então, assim, gente, até Jesus teve raiva, né? Então, assim, quando ele foi expulsar as pessoas que estavam vendendo coisas ali no templo, entende? Então, assim, é para você sair dando chute em todo mundo? Não, ele era uma pessoa extremamente, né, um ser divino, iluminado, e só que ele quis mostrar que nós temos que ter posicionamentos, né? Então, ele não estava desprezando ninguém, não estava maltratando, né? Mas ele colocou um limite. Então, é muito importante que nós tenhamos atenção plena, autoconfiança, autopercepção das nossas emoções. Então, assim, até quando eu falo atenção plena, lembra muito meditação, né? Que a gente possa fazer aquele mindfulness, né? A gente fica lá na atenção plena. Realmente é muito bacana. Mas você pode fazer atenção, ter atenção, não só na meditação. Você pode começar a prestar atenção no seu dia a dia. No seu dia a dia. Alguém falou alguma coisa, aquilo te incomodou, né? Se você puder depois parar e falar, nossa, deixa eu ver por que aquilo me incomodou. Que lugar do meu corpo que incomodou, sabe? Então, assim, coloca, e às vezes a gente pode mesmo, né? Colocar uma mão no coração e uma mão no ventre, assim, perto do estômago, e a gente coloca e começa a sentir, sabe? Aonde que foi? Aonde que aquilo repercutiu no meu corpo, né? Então, assim, é muito comum, às vezes, a pessoa, nossa, amanheci com torcicolo, né? E às vezes a pessoa, eu acho que é isso, acho que é o travesseiro, acho que eu peguei friagem, acho. E às vezes ela teve uma situação de raiva, sabe? 2 semanas anteriores, atrás. Uma situação super séria de raiva e aquilo, travou, né? E assim a gente sabe, né? A gente sabe que as emoções deixam afônica, enfim, né? As emoções estão no nosso corpo, então a gente precisa entender, acolher, compreender mesmo, ter autopercepção, que isso também é autoconhecimento, né? Autoconhecimento das nossas emoções, como que nós estamos lidando com elas, né? Isso melhora a saúde, melhora o cérebro, melhora o estresse, a gestão, a imunidade, diminui, né, cortisol, diminui a ansiedade, diminui a depressão, melhora do sono, né? Quando a gente começa a ter essa autoconsciência e colocar atenção para isso, né?
Então eu peguei aqui 5 fases assim para a gente desenvolver essa autoconsciência emocional, né? A primeira delas é essa que eu falei sobre identificar as emoções e não fugir delas, né? A primeira fase. Então, identifique as emoções, não fuja delas. Para, senta, pensa, né? Por que eu reagi daquela forma? Nossa, realmente eu reagi de uma maneira muito inadequada, né? Então, deixa eu pensar, né? E assim, e sem medo, nossa, e reagir, sabe por quê? Porque aquilo. E eu vou falar uma coisa pra vocês, até deixei separado aqui. Eu vou ver se eu mostro aqui pra vocês. Porque assim, ó, o que acontece? Muitas vezes, o conhecer as emoções, gente, é muito importante porque é um fator de mudança. É um fator de mudança na nossa vida. Tem muitas pessoas que eu atendo, que eu conheço, que são outras, que eram pessoas assim reativas, eram pessoas impacientes, eram pessoas que gritavam, pessoas que não tinham paciência com o filho, enfim, e foram entendendo isso, né? E se tornaram outros seres humanos, compreenderam a si mesmos, né? Então é uma super evolução. E quando a gente nomeia as emoções, eu tô abrindo o que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente nomeia as emoções, é uma maneira mais rápida da gente controlar a ansiedade e lidar com o nosso comportamento. Porque se a gente sabe o que a gente está sentindo, a gente tem mais domínio, a gente compreende, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer. Igual eu dei o exemplo lá, se a gente sabe que a vitamina D tá baixa, você sabe o que você tem que fazer. Agora, se você não sabe e teu corpo tá lá, você não sabe nem o que você toma. Mas quando você começa a saber, simplesmente você definindo a emoção, você pode começar a ter uma experiência de responder aquilo que vem de fora de uma maneira diferente, porque você domina mais, né? Então, tem muitos estudos que falam sobre isso, né? Que quando você entende a raiva, que você não responde mais daquela maneira, porque você vê que aquilo é seu. Eu vou pegar aqui deixa eu pegar a roda dos sentimentos para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo abrir para vocês. Está carregando. Eu vou pegar aqui imagens. Então, por exemplo, gente, existe uma roda de sentimentos. Tá vindo. Vamos ver aqui. Tá vindo. Depois eu quero até mostrar para vocês. Tá, cadê ela? Aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou mostrar aqui, peraí, um pouquinho só. Tá carregando. Acho que eu vou abrir até num outro celular aqui para ficar mais fácil, que tá devagar aqui. Então eu vou falando enquanto isso, tá? Então a gente tem que perceber, porque a raiva, ela pega o corpo da gente em alguns lugares, a culpa em outros lugares, a ansiedade em outros lugares. Cada emoção, mesmo o estresse, né? Tem fotos, tem estudos que mostram quais áreas do corpo que está mais relacionado a essas emoções. E é muito importante você já reparou quando a gente está cansado, né? A gente sente o quê? Peso nos braços, peso nas pernas, né? Quando a gente está muito cansado, parece que a gente fala, nossa, que peso nos pernas, parece que os braços estão cansados, que as pernas estão cansadas, né? E às vezes você trabalhou lá, sentado, você trabalhou, mas é um cansaço que às vezes você está cansado, o teu cansaço mental, né? Vai para o teu corpo de uma forma. Eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir aqui. Então, comece a reparar o primeiro ponto, deixa eu pegar aqui, pera um pouquinho. Comece a reparar o primeiro ponto das reações do seu corpo, né? As sensações físicas. Isso ajuda muito a você ver o que você está sentindo. Então, lembra de colocar a mão no coração, lembra de colocar, deixa eu ver se tá aqui, a mão no coração e a mão aqui perto, aqui para baixo do estômago, né? Que a gente chama body scan, é um escaneamento. Vou ver se eu abro aqui para vocês, espera um pouquinho. O escaneamento do corpo, né? E você faz um escaneamento. Como que funciona esse escaneamento? Um pouco como eu comecei, mas vocês podem fazer sozinhos em casa. Então, o que vocês fazem? Fecha os olhos, né? E começa a perceber desde o topo da sua cabeça. De olho fechado, gente, a gente começa a reparar como é que tá o nosso topo da nossa cabeça, né? Como que tá a nossa testa,
Como que tá a nossa pálpebra, né? Às vezes tá latejando ou não tá. Como que está a região do nosso maxilar? Se os nossos dentes estão muito cerrados, como é que tá a nossa língua? Como é que tá a nuca? Como é que tá o pescoço? Às vezes a gente começa a reparar, se você ficar em pé de olho fechado e for fazendo esse escaneamento, às vezes você vai reparar que um lado do seu corpo tá leve e o outro tá pesado. É muito engraçado, mas existe. Tem dias que é assim. Tem dias que você vai ver que um lado seu, todo um lado seu tá tenso e o outro não. Parece que você tá torto. Tem dia que você vai sentir um ombro diferente do outro, né? Tem dia que você vai sentir que a região do teu estômago tá quente, tá pegando fogo, né? Às vezes você vai sentir que a nuca tá assim. Às vezes você vai sentir que tem incômodo no quadril, entende? Então, nós vivemos no automático e nós esquecemos de olhar por corpo como um local que ele é muito sábio e que ele traz, né, toda a temperatura, desconforto, né? Ele traz uma linguagem que a gente pode também aprender, né? Aprender, o corpo está dizendo alguma coisa ali, a gente pode conversar com a gente pode entender nós podemos ser amigos, né? Até a primeira frase que eu trouxe aqui, para quem chegou depois, né? A primeira frase que eu trouxe é: lembre-se de si mesmo sempre e em toda parte, né? Por quê? Porque é isso, né? Em toda parte nós estamos conosco, então a gente precisa realmente saber, né? Dessa emoção, gerenciar essa emoção, ter autoconsciência emocional. E quando você vai examinando o corpo, a gente consegue mapear as emoções, tá? Eu vou abrir aqui. Então, o que eu quero trazer para vocês, né, uma reflexão sobre isso também, é que nós não somos as nossas emoções. Então, não confunda, né? Você não é a culpa que você sente, você não é a tristeza que você está passando, você não é a vergonha que você passou, você não é o estresse que você está vivendo. Calma, você não é isso. Você está passando por isso. Emoções, gente, são como ondas do mar. Vão e vêm. Alegria, tristeza, raiva, vergonha, culpa. Então, se você está vivendo alguma coisa, cuidado, tem pessoas que se deixam dominar pela emoção, né? Elas viram a própria emoção. E a emoção não nos define, né? Nós não somos aquilo. Então, a emoção, ela é algo que vem e que vai. Tanto que a gente não pode confundir alegria com felicidade. Porque a pessoa que acha que felicidade é alegria, ela tá perdida, né? Porque a alegria é algo que vai e que vem. A felicidade é algo além. Não é o tema de hoje, mas fica a dica aqui, né? Cuidado, porque tem pessoas que às vezes acham que a felicidade é alegria. Então, quando não tem alegria, então, né? Comprou um carro novo, curtiu. Nossa, acabou aquilo ali, já tem que buscar outra alegria, porque felicidade para a pessoa é alegria. Então, quando tem qualquer problema, pronto, a vida não serve para nada, porque eu não sou mais feliz. Entende? Então, cuidado. Então, a gente precisa entender, dar nome para as nossas emoções, né? Nosso vocabulário é muito limitado, é isso que eu vou abrir para vocês agora. Vou mostrar por aqui que vai ficar mais fácil. Vou mostrar por aqui, roda dos sentimentos. Vou pegar aqui para vocês terem uma ideia, tá? Depois vocês abrem em casa, mas só para mostrar para vocês aqui, que eu pensei nisso agora. Calma aí só um pouquinho. Vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, ó. Vou mostrar, depois eu vou ler para vocês, ó. Tá vendo? Não, essa daqui eu acho que vocês não vão conseguir muito ler, né? Deixa eu ver se tá limpinho o celular. Peraí. Ó, tá vendo? Então, assim, eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo desse vermelhinho aqui, ó. Por exemplo, vou dar um exemplo do... Vou dar um exemplo do triste, vai aqui, ó, do roxinho, do triste aqui, ó, desse aqui, tá? Aqui, ó, do triste. Então, o que que acontece? Vocês veem que tem aqui, olha, tem raios, né? Tem raios aqui. Então, tá. Então, vamos supor que você se sentiu inferior naquele exemplo lá que eu falei, que o chefe lá deu...
elogiou, né, a outra pessoa e não te elogiou. E vamos supor que naquele momento você consegue identificar que você se sentiu incomodado com alguma coisa, né? Então pode ser assim, ai, né, um pouco de ciúmes, mas no fundo mesmo eu me senti inferior, porque parece que, né, eu não sou tão bom quanto aquela pessoa, né, no meu trabalho e tal. E daí, olha que interessante, se você for colocar aqui na roda, aqui ó, inferior tá aqui ó, inferior, né, inferior tá aqui, e daí você vai puxando, ó, inferior tem uma conexão aqui com também estado depressivo e aqui tem com tristeza. Então, o que a gente começa a fazer? Uma hora vocês dão uma olhada, né, nessa roda com calma, nessa roda, que para conhecer, né, um dos fatores para a gente conhecer um pouco mais, eu acho que é interessante para vocês conhecerem o vocabulário, né, de tudo que a gente sente, de tudo, né, a gente pode estar magoado, a gente pode estar culpado, envergonhado, deprimido, solitário, entediado, cansado, contente, pensativo, confiante, estimulado, enfim, tem várias coisas aqui, né? A gente pode estar com emoções, né? Desencorajada, desnorteado, cético, envergonhado, ousado, encantado, estimulado, divertido, otimista, enfim. Por que é bacana isso aqui? Pelo menos para exercitar mais a autoconsciência, pra gente não ficar só assim, eu não tô bem, eu tô bem. Você tá bem, filho? Tô bem. Então tá bom. Você não tá bem, né? Ou senão, você tá feliz? Ou você não tá feliz, né? E fica só nisso. E a gente não é, né? Nós somos uma riqueza de emoções aí que nós precisamos realmente dar nomes para elas. Então, isso é uma oportunidade para vocês depois verem aí na casa de vocês, né? E nosso vocabulário é muito limitado para as emoções, então é muito importante que a gente aprenda, que a gente dê nome. Por quê? Porque a gente só consegue curar aquilo que a gente dá luz, aquilo que a gente clareia, aquilo que a gente vê. Então, se a gente nem identifica, como é que a gente cura, né? Como é que a gente trabalha com isso? Então, dos 5 pontos, né? O primeiro é identificar, né? O segundo, dar nomes, é o que eu tô mostrando agora, a gente precisa dar nomes para isso, né? O terceiro ponto, gente, a aceitação. Por quê? Porque muitas vezes você vai se deparar com questões que você não vai gostar, né? Por quê? Porque não é prazeroso, né? Muitas vezes trazer questões de infância, questões familiares, de família de origem ou coisas que passou, muitas vezes é até muito dolorido, porque tem coisas assim que as pessoas não gostam nem de lembrar, né? Às vezes vem contar depois de muitos anos numa terapia. E tudo bem, né? E tudo bem. Mas eu acho que é super importante a gente, assim, aceitar, né? Aceitar aquilo. Aceitar que tem aqueles sentimentos, que tem, né? Passou por aquelas sensações. E aí sim a gente consegue ressignificar, consegue entender, consegue evoluir, consegue crescer, né? Sem estar culpando o outro, porque muitas vezes o que acontece? Ou isola aquele sentimento, então eu não quero entrar naquela caixinha lá, então nem presta atenção. Ou sempre vai falar, né? Eu sou assim, nasci assim, cresci assim, aprendi assim, né? Aquela síndrome de Gabriela, né? Que a gente fala que a pessoa não quer evoluir, então ela coloca aquele que me aguentem porque eu sou assim. E a gente vê que o que está acontecendo, né, gente, pelo mundo, tudo pesquisas que eu gosto muito de estudar, sempre estou estudando. Então, a autoconsciência emocional, a gestão mesmo, né, de si próprio, o autoconhecimento, ele é tão importante que ele, além de trazer saúde, ele desempenha um papel muito importante na liderança. E quando eu falo liderança, não é de cargos só, de altos cargos empresariais, né? Mas você é líder na sua casa, você é líder da sua própria vida, você é líder numa igreja, você é líder na família dos filhos ali, enfim, né? Qualquer liderança que você tenha, inclusive da sua própria vida. Então é muito importante a gente desenvolver, né? Autoconhecimento, autoconsciência emocional, não ter medo, né? Então, aceitação por quê? Porque nós somos humanos e nós temos todas as gamas. E quando você entende até as suas emoções não prazerosas, você consegue trabalhar melhor as reações
né? As reações. Às vezes aquilo que lá naquele chefe lá, aquilo lá te causou tudo aquilo, mas quando você entende que lá você, né, você tinha que fazer muito, porque você era valorizado só se você fizesse demais, e então, enfim, se você conhece a tua história, você vai entendendo aquilo que você sente, às vezes aquilo não fica mais daquele tamanho, né? Porque a gente começa a tirar aquela lente de olhar para fora, porque olha só, se a gente não faz esse trabalho, tudo fica contaminado. Tudo que tá fora a gente não consegue, porque a gente tem vergonha, culpa, né? E aí a gente fica à mercê da opinião, né? Muitas vezes você fez uma coisa bacana, mas alguém falou um negocinho, você fala, ai, pronto, né? Não gostaram daquilo. Então, isso, gente, da sua autoconsciência emocional é autoconhecimento, é evolução, é cura, né? É saber que você pode desenvolver questões que estão ainda mal resolvidas. Então, isso é muito enriquecedor, né? Então, aceitação, por quê? Porque precisa realmente aceitar, né? Não lutar contra e nem negar, né? Nem negar, deixar de lado. Aí, o quarto ponto que eu separei aqui é que as emoções, que a gente chama de impermanência das emoções. O que significa isso? Elas não ficam para sempre. Então, cuidado para você não se identificar com as emoções que tá acontecendo, né? Porque é aquilo que eu falei das ondas do mar, né? Elas são impermanentes, elas não são para sempre, né? Essa alegria que você está sentindo passa, essa tristeza que você está sentindo passa, né? Essa raiva que você está sentindo passa, mas é importante que a gente saiba lidar, que a gente saiba administrar isso, ressignificar, né, curar, tudo isso que eu falei dos passos anteriores, mas elas não são permanentes, por isso elas não podem nos definir. Nós não podemos nos definir assim. Nós temos que entender até por quê, porque elas se tornam menores do que nós conseguimos olhar para essas emoções, né? Por que elas existem, de onde que elas vêm, por que elas foram acessadas ali, né? E aí, o quinto é investigação, né? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui para falar para vocês do 3, né? Eu coloquei que muitas... Ó, vamos lá na aceitação ainda, né? Que muitas vezes, eu faço anotação aqui, depois vou parando aqui para falar, porque senão eu esqueço. Então, muitas vezes a gente quer negar, né? Quando no item 3, muitas vezes a gente quer negar e não quer aceitar. Então, a gente precisa ter autocompaixão, autorresponsabilidade, né? E a força, gente, não tem a ver com repressão das emoções. Muitas vezes as pessoas têm uma força enorme para reprimir emoções. Porque como não sabe pôr para fora, então é melhor reprimir tudo aquilo lá. E isso não é força, né? Isso é uma questão que vai depois trazer até doenças psicossomáticas. Então, assim, é muito delicado a gente saber lidar com emoções, porque quando a gente... É um trabalho tão grande, porque envolve depois colocar essa emoção para fora, né? E a gente precisa aprender, porque, por exemplo, se você passa por uma situação de raiva muito grande e você aprendeu que você não vai gritar com o outro, você não vai chutar a porta, você não vai quebrar nada, você também não vai implodir, né? Que você tem mecanismos de colocar essa raiva para fora de uma maneira benéfica, que não está atrapalhando ninguém, mas que isso também não fica dentro de você, pronto, né? Então, você começa a aprender, quando você aceita suas emoções, que existem mecanismos, né? Você pode sair do ambiente, você pode fazer uma caminhada, você pode correr, você pode meditar, você pode tomar um banho, gritar lá dentro do chuveiro, enfim. Aquilo que eu falei que a gente tem maneiras de fazer esse escape. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa aqui. Coloquei. Para lembrar de falar. O que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar do burnout, né? Esse burnout é muito comum. Hoje em dia tá tendo muitos casos, né? De uns anos para cá. E o que acontece? Realmente dá uma estafa emocional, mental na pessoa, devido a excesso de trabalho, a excesso de cobrança, a não estar lidando consigo mesmo, se percebendo, vivendo no automático, né? E aquilo vai consumindo e vai trabalhando e vai fazendo uma série de coisas e de repente pifa, né? A pessoa não se acha mais competente, ela não tem mais vontade de interagir, ela não tem vontade de sair, bagunça tudo, né? E aí
realmente tem que fazer todo um trabalho, né? Muitas vezes até medicamentoso ou não, mas de volta, né, para uma situação mais de equilíbrio. E isso, gente, é um passinho para entrar nesse burnout hoje em dia. É muito, muito fácil, sabe? Então, todos nós podemos desenvolver meios mais saudáveis de lidar conosco, né? Que a gente precisa aprender, esse é o intuito de hoje, né? Do Segundou, para a gente fazer essa autoconsciência emocional. Deixa eu ver, a investigação, né? Então, o quinto agora que eu falei sobre a investigação. Então, pensar sempre assim, o que causou aquele meu desconforto, né? Foi um pensamento? Foi alguma coisa que uma pessoa falou? Foi um sentimento? Foi uma lembrança, né? Foi o comentário de alguém, né? Foi aquela pessoa não me olhou? Até tem, por exemplo, vou dar um exemplo assim bem comum, vamos supor, corriqueiro. Vamos supor que uma pessoa preparou a casa, arrumou a casa, mudou lá os móveis, mudou a decoração, ajeitou, fez tudo certinho e tal. E o companheiro chega à noite, né? Cansado, focado, com a cabeça aérea, e de repente entra e senta no sofá e pega o celular e tal, e nem repara à volta, né? Aquilo pode, para a pessoa que fez tudo, sentir como se a pessoa não amasse, não desse mais bola, não gostasse, que aquilo que nem tá atento a nada, que não significa nada. E ali, se não há um entendimento ali, né, do que passa nas emoções, ali pode virar uma briga até, né? Então, olha como que é importante a gente situar, né? Olha, pera lá, então ele chegou assim, tá? O que causou em mim, né? Deixa eu pensar, causou o quê? Ah, eu me senti desprezado, eu me senti que, às vezes, dependendo da pessoa que sente aquilo, vai ser uma reação, né? Se aquela pessoa, às vezes, tem um histórico, né, de vida, de pessoas lá na família dela, né, de mãe tóxica, ou de pessoas mais egocêntricas, pessoas que, né, nunca, enfim, que ou vitimização, ou que tem que fazer muito pro outro para receber, enfim, depende do que vem lá atrás, né? Então, às vezes, uma pessoa pode passar por isso e brincar, né, e falar, oh, não tem nada de novo não, dá uma olhada em volta e tudo bem, segue a vida, como uma pessoa que às vezes não tem tanta facilidade, né? Pode aquela noite acabar, né? Acabar com aquela situação. Então, nós somos seres imperfeitos, todos estamos em processo evolutivo, mas é uma tarefa de casa, né? A gente conhecer as nossas emoções, saber lidar com elas, saber nomear, identificar, crescer, evoluir, ressignificar, curar, buscar ajuda, convidar a dor para sentar, achar realmente aonde que tá, né, aquele gatilho emocional, porque muitas vezes o que acontece é que o outro mesmo não fez muita coisa, é que aquilo foi num lugarzinho do teu cérebro que tem trauma, né, e que ali é como se fosse uma janelinha killer, né, que o Augusto Cury até fala de você ir lá e aí explode ali vai sair algo, uma reação muito grande. Então a gente precisa ver que nós temos memórias, nós temos experiências, né, que vivemos, eventos que aconteceram, né, e que provocam reações emocionais, até hoje, se não forem curadas. A gente acha que não, mas é muito comum, né? Muito comum. Às vezes uma pessoa entra num grau de ansiedade tão grande por causa de um evento que vai acontecer, que ela tá com medo que vai acontecer e não acontece nada. E aí ela fala, nossa, por que eu fiquei sofrendo tanto assim? Eu fiquei sofrendo 10 dias sem parar. Pode buscar lá no histórico, né? Como ela aprendeu a lidar com aquilo, né? Então, sempre esse estado de espírito atual, né, que você está, tem a ver com o seu histórico de vida, né, com aquilo que você está vivendo agora e com ainda, né, não lidar com as emoções de uma maneira perceptível, né, no seu corpo, no seu interior, na sua mente, entendendo, né, deixa eu observar, a gente vive muito no automático, nós vivemos muito no automático, então assim, né,
corre para lá, corre para cá, se alimenta, tem que exercitar, tem que fazer isso, tem que levar filho, tem que fazer tal coisa, dorme, acorda, semana, tem que fazer tal coisa, tem que dar conta de tal coisa, né? Tantas informações aí no mundo e tal, e a gente nem se percebe mais, a gente nem sente mais o corpo, né? Quando vai sentir, já é assim, nossa, eu tô com uma gastrite, eu tô com uma dor de garganta, nossa, será que é Covid? Será que é a gripe nova? É isso, né? Mas emoções mesmo, a gente não percebe mais se a gente tá ansioso, se a gente tá com alguma questão que o outro falou alguma coisa pra gente, a gente não quer lidar, a gente vai deixando tudo engavetado, né? Só não gosta, não gostei, e aquilo vai ficando, ou reage muito, entende? Então, a gente tem que sempre explorar tanto as nossas reações emocionais, quanto aquelas emoções que a gente sente, muitas vezes não reage também. Então, isso precisa ser trabalhado. E isso, gente, o que acontece? Quando você começa a fazer esse processo, a autoconfiança, ela vem. Por quê? Porque você começa a ter uma autoconsciência emocional. Então, você sabe quem você é. Você começa a fazer uma gestão da sua vida de uma forma mais saudável. Você começa a escutar o teu corpo, você começa a identificar, nossa, por que será? Você vai atrás para poder curar, entende? Então, é a mesma coisa que acontece no físico, quando você vai fazer exame, uma bateria de exames, vai ver o que tá faltando, que vitamina que tá faltando, o que você precisa suplementar, o que você precisa fazer, a sua dieta, Você não vai se sentir melhor? Você não vai se sentir mais saudável? Às vezes você vai perder peso, você vai ter um pique melhor, a sua memória vai melhorar, o seu sono vai melhorar, a sua disposição vai melhorar, não é assim? Isso pro físico. Então, imagina, é a mesma coisa. Se a gente faz isso no âmbito das emoções, a nossa vida também vai melhorar. Então, nós vamos ter mais domínio próprio, nós não vamos estar culpabilizando o mundo, né, em função das coisas, nós vamos ter uma maturidade emocional melhor para poder conversar com as pessoas, nem tudo que vem de fora vai atingir, nós vamos ter mais autodomínio para poder conversar com os filhos, para poder entender, para poder gerenciar, ajudá-los a crescer também, né, no gerenciamento das emoções. Então, eles vão começar a entender, nossa, filho, então você tá assim, então você sentiu isso no colégio? Então você viu que aquilo causou tal coisa? E olha, daí você vai ver que a respiraçãozinha dele tá ofegante, às vezes ele tá ansioso, né? Vamos ensinar a respirar, entendeu? São coisas que não ensinam na escola. A gente precisava ter aprendido isso desde criança. Como ter uma autoconsciência emocional, como regular as emoções, como poder extravasar as emoções, né? Como lidar com elas de uma maneira benéfica, que não adoeça, né? Então você percebe como o ser humano, ele vive com algo que é tão natural, né? Nós temos como se fosse, nós somos aqui constituídos de água, né? Então imagina que a água aí seria as marés das emoções, né? E nós não aprendemos nada, não lidamos, nada, né? Fica tudo no racional e tô bem ou não tô bem, e o tô bem fica na estética ou fica só no máximo na saúde física, né? E a saúde emocional? E a saúde emocional? Como é que é? Não tem como. A saúde emocional, ela é hiper importante porque ela afeta todo o corpo, ela afeta, né? Então, não adianta você lutar só por uma via, né? Nós precisamos crescer em tudo, né? Nosso trabalho é desenvolver o nosso ser, né? Bio, psico, emocional, social, espiritual, energético, nós temos que desenvolver todo ele, né? Então, essa inteligência emocional, gente, ela é muito importante. Por quê? Porque ela dá saúde mental, né, relacional, e também faz com que a gente tenha essa liderança maior sobre a nossa vida, sobre tudo que a gente vai fazer, né, de uma maneira mais harmônica, mais equilibrada, sem ser descompassado, né, com os ambientes. Então, isso reduz estresse, né, para com os filhos, nos relacionamentos. Então, isso é muito importante. Lembrando sempre que você não é a sua emoção. Você está sentindo aquilo, mas ela não te define,
né? Ela não te define. Nós somos muito maior do que aquilo que a gente sente que é impermanente. Impermanente, nada fica, né? Esses sentimentos vão e vêm. Essas emoções aí que você sente, que eu sinto, elas não são. Podemos até ficar, às vezes, bastante tempo com elas, né? Às vezes você passa uma situação que você fica demorando para digerir aquela raiva, né? Não, é difícil. Às vezes você vai ficar 6 meses, vai ficar 4 meses, vai ficar 1 ano, né? Às vezes você vai ficar, às vezes vai ficar um dia. Então, mas isso é importante aprender a lidar, né? E aí, pra terminar, gente, tá fazendo sentido pra vocês? Enquanto eu bebo uma água, coloca aqui pra mim se tá fazendo sentido pra vocês. Eu gosto de escutar vocês, eu vi que bastante gente entrou aqui também. Boa noite, Lilian, Sheila, Amanda. Gente, tudo bem? Tá fazendo sentido? Deixa eu ver se tem alguma pergunta por aqui. Tá fazendo sentido até aqui, tá? Tá fazendo sentido, gente? Então, a gente vai mapear as emoções. A Isa, oi Isa, entrou, boa noite. Então, gente, nós temos que ter o quê? Olha a sabedoria, né? Vou pegar um fato aqui só pra... Sim, minha xará tá falando aqui sim, que tá fazendo sentido, então tá bom. Então, pra finalizar, eu vou dar 2 exemplos pra vocês, tá? Por exemplo, vamos supor, o luto, né? Todo mundo já perdeu alguém querido na vida, né? Então, vamos entender assim, ó. O luto, ele não é uma emoção. A tristeza é, né? Mas o luto em si não é tristeza. Entendeu? Assim como a alegria não é felicidade. Isso que é importante de começar a entender, né? E como eu falei, alegria, se a pessoa acha que felicidade é alegria, nossa, tá perdida na vida, né? Porque vai ficar a vida inteira buscando prazer. E isso é o perigo das crianças de hoje, tá, gente? Quem tá educando só no prazer, no prazer, no prazer, no prazer, no prazer, no prazer, a criança vai crescer achando que a felicidade é o ter e o prazer. O prazer que ou tá no jogo, ou o prazer tá no brinquedo, ou o prazer tá na diversão, ou o prazer tá na comida, ou prazer nas relações, prazer, entende? E aí você achata o nível humano, né? De transcendência, de realização, de propósito, de missão, de valor, né? Do divino, do caminho que você está fazendo evolutivo, que isso é felicidade, né? E aí, no meio do seu caminho de felicidade, você vai ter tristeza, você vai ter alegria, você vai ter raiva, você entende? Por quê? Porque não é uma coisa, não é tristeza, alegria não é felicidade. Alegria é impermanente, né? E aí eu vou trazer o luto aqui para dar um exemplo para vocês, como é importante a gente entender, né? O luto em si, ele não é uma emoção, né? Ele não é uma tristeza, né? O luto é o preço que a gente paga por ter amado alguém, né? É um preço alto, porque dói muito, né? E o luto, quando eu falo, não é só perder uma pessoa. Muitas vezes pode ser uma imigração, uma pessoa deixa um país, deixa uma história, deixa uma família, né? Deixa tudo para poder ir para um outro país. Pode ser uma separação, pode ser qualquer coisa que seja uma ruptura, né? E ali, gente, leva um tempo. E esse tempo não é um tempo exato, é um tempo único de cada um. Cada um tem uma reação. Tem pessoas que no primeiro momento, elas nem sentem aquilo, elas anestesiam e elas vão sentir depois. Tem pessoas que já sentem de imediato, entende? Então, cada um faz um processo de acordo com a sua característica individual, né? O luto, para você ter uma ideia, é um processo natural de cura. É um mecanismo, é um jeito que o teu cérebro, o teu corpo entende que você vai curar daquilo. Então, é um processo que precisa ser passado. É um processo natural de cura.
Tem pessoas que vão demorar mais, tem pessoas que vão demorar menos. Depende até da cultura, né? Tem culturas que lidam com a morte de uma maneira super diferente, né? Tem países que fazem, até parece uma carreata de carnaval, assim, porque eles cultuam que tem que ter alegria para tal. Então, depende também da cultura, né? Então, por exemplo, o luto, você não pode falar que ele não é uma tristeza, né? Assim como a alegria não é a felicidade, né? Então, por exemplo, o que teria que fazer num processo de luto? Paciência com você, permissão para você sentir o que você está sentindo, né? Se entregar para sentir aquilo e fazer com que aquilo que você passou, né? Faça as fases, né? Faça as fases que tem que fazer, porque num primeiro momento é de um jeito, depois é outro, e aquilo vai cicatrizando, igual uma ferida, né? Aquilo vai cicatrizando. Vou pegar mais uma aqui pra gente finalizar. Por exemplo, a vergonha. Tô pegando uma outra situação. Por exemplo, a vergonha é considerada uma das mais poderosas emoções, né? Tem autores que falam que é até mais que a raiva. Por quê? Porque é o medo de não nos sentirmos bons, não nos sentirmos bons o suficientes, né? Então, assim, mexe com a estrutura da gente, como se fosse mexer com a autoestima, mexer com a nossa capacidade, né? Então, eu até anotei para vocês aqui. A vergonha é como se fosse um tabu, né? Como se fosse, assim, um medo de romper vínculos. Então acho que a pessoa não vai gostar do que eu falei. Nossa, eu fiz aquilo. Nossa, eu falei tal coisa. Ai, meu Deus, será que eu falei certo? Ai, será que foi, né? Tem um defeito em mim. É como se a pessoa falasse assim, tem um defeito aqui em mim. Tem um defeito aqui, né? Eu não tô dando conta. E aí, quando você tem esse receio, né, de que algo não esteja adequado, né? É como se você não fosse digno de amor, não fosse digno de aceitação, né? E aí é muito interessante porque nós, né, nas nossas necessidades humanas, que nós somos seres sociais, nós temos necessidade de aceitação e de amor. Nós temos, porque nós somos seres sociais, nós não nascemos para viver sozinhos. Só que a vergonha, muitas vezes, ela é usada em até muitas culturas e educação de filhos, muitas vezes, também aqui, né? Porque faz o filho passar vergonha para corrigir ele. Faz o filho passar vergonha, né? Na frente de todo mundo fala uma coisa, né? Uma vez teve uma cena que eu falei, não, pelo amor de Deus, comigo não, essas cenas. Eu no elevador, pensa isso, eu no elevador, a mãe resolve, que eu não conheço, inclusive, né? Eu entrei no elevador e ela tava dando bronca no filho e ela resolveu caprichar mais ainda e assim fazer o filho passar aquela vergonha na minha frente. Eu falei, não, gente, e eu não poder falar nada, né? E a criança tava assim, se afundando, assim, fechando. Você via que o corpinho, sabe, o olho, a vergonha, assim, porque imagina, entrou uma pessoa, né, que nem conhece e falando um monte, continuou falando um monte, sabe? Gente, aquilo ali, eu saí de lá, até rezei pra essa criança. Falei, Jesus, põe a mão, porque, sabe, eu sei o tanto que isso impacta a vida dessa criança pro futuro também, né? Então, o vergonha, na verdade, é o medo da gente não ser bom o suficiente, né? É isso. E a vergonha cresce no silêncio, porque você vai ficando quieto, né? Então ela vem do quê? O que ela leva, né? Essa autoproteção. Então eu vou fechar, vou ficar quieto aqui no meu canto, né? Muitas vezes tem questões de punição, tem questões de desconexão com a gente mesma. Então, olha só quantas coisas acontecem de um fato, né? Que às vezes é lá da infância. E a vergonha faz a criança se esconder. Já viu criança quando tem vergonha? Que ela se esconde? Isso é o adulto também, né? O adulto também funciona assim. Então, os adultos, muitas vezes, eles têm percepção errônea, eles acham que os outros estão percebendo algo de nós, né? E a vergonha é interessante porque ela é quase se fosse assim, quase que quando você não se cura,
né, por meio da conexão com o outro, a vergonha faz isso, a vergonha desconecta do outro, né? Então, você não consegue nem identificar, né, aquilo que te faz se sentir envergonhado, sabe? Você só tem aquele sentimento, aí você se fecha, e isso está relacionado, para você ter ideia, com o orgulho. Então, olha como essa bagunça toda muitas vezes pode estar aí dentro. E os filhos podem estar crescendo dessa forma, né? Isso também com a raiva, isso com todas as nossas emoções. Então a gente precisa realmente, assim, compreender, né? Se a gente tem na vida adulta vergonha, ela não é só uma timidez, muitas vezes, né? Às vezes pode procurar, que ali tem mais registros emocionais que vão falar sobre você, né? E que muitas vezes estão te desconectando de outras pessoas, estão deixando você deixar de se pontuar, né? De conectar com o outro, de você se sentir menos, você romper vínculos. Por quê? Porque isso ameaça, é como se você fosse indigno de amor, indigno de aceitação, né? E todos nós erramos, então a gente precisa prestar atenção. Nossa, quando a gente erra, aquilo sobe, parece que um fogo aqui, não é assim? Quando a gente fica com vergonha, quando a gente erra, fala alguma coisa errada, ou não fez uma coisa assim, não parece que sobe? Já viu quando a gente fica corado, né? Quando fala alguma coisa para alguém e a pessoa fica com vergonha? Então sobe, olha que legal, né? Olha que bacana, né? Eu falo legal assim para entender como o nosso corpo é sincronizado, né? Como o nosso corpo fala daquilo que a gente sente, né? Igual eu falei, um abraço libera hormônio. Então a gente precisa entender que o nosso corpo, ele tá junto com essas emoções. Então a gente faça esse exercício, né? Pelo menos uma vez por semana, se não conseguir todo dia, no final de semana, se for mais tranquilo para você, no momento aí, seja na natureza ou dentro da sua casa mesmo, de você fechar os olhos e se perceber, né? Perceber ou as situações que você viveu ali na semana, né? Que ainda, né? Por que aquilo tá ruminando ali dentro de mim, né? Olha lá, meu marido falou aquilo lá tá, nossa, ainda tá ali dentro de mim, parece que não digeriu, né? E às vezes não tem mais a ver com ele, tem a ver com a tua história, né? E vice-versa, às vezes ele vai ter que fazer isso, ou a gente tem que ensinar os filhos também, né, a compreenderem, a trabalhar, para eles irem crescendo assim, o mais limpos, né? E essa roda que eu falei para vocês, depois vocês abram ali no computador, vai dar bastante ideia para vocês conversarem com os filhos, porque é muito importante que eles vão compreendendo o que eles sentem, né? Filho, não tem problema você sentir raiva, não tem problema nenhum, a mamãe sente, todo mundo sente, né? O ser humano sente raiva, mas nós não podemos ter um comportamento agressivo, é diferente. Então, o que você vai fazer com a raiva, né? Então, vai lá, vai chutar a almofada, não chutar, ou bater, socar a almofada, né? Quer ir lá fora gritar? Então, vamos gritar. Você quer pisar na grama? Você quer correr? Né? Então, a gente ensina, a gente dá recursos para que não precise, com uma emoção que não é prazerosa, né? A gente não precisa destruir. A gente não precisa fazer situações que sejam como a vergonha, por exemplo, né, numa educação infantil. Por quê? Porque isso aí vai dar problema no futuro também, né? Já dá para criança. Então a gente tem que tomar cuidado com as emoções. Nós erramos, não tem problema se alguém aqui fez isso. Então a gente só estar atentos, né, para que a gente possa fazer o melhor pra gente, pro outro e pro todo, né? Porque quando o ser humano não se conhece, ele não tem autoconsciência emocional. Como que a gente convive, gente? Eu falo até que a gente convive bem, viu? Porque, olha assim, a maioria não se conhece. E assim, até que tá dando. Acho que a luz divina ajuda a gente até não sair um se dando tapa no outro. Porque, gente, é muito importante a gente ter autoconsciência emocional para viver bem, né, numa sociedade, viver bem dentro de casa, viver bem no próximo, né, com o vizinho, com a família, com os filhos, com todos, né? Então a gente precisa fazer pelo menos a nossa tarefa bem feita e como educadores também. Mas é isso. Por hoje são 5 pontos, vou relembrar aqui com vocês, os 5 pontinhos que eu deixei aqui para vocês.
Primeiro, atenção plena, né? A gente identificar as nossas emoções. Então, atenção plena no corpo. Lembra? O corpo fala. Atenção plena nesse corpo, né? Coloque a mão no coração, coloque a mão, sabe? Começa a se conectar, né? Conecte com esse corpo, né? Respira, sente, ó. Tem coisa ali, tem coisa. Investiga, né? Assim como você sente uma dor de estômago, você vai investiga a emoção, né? O ombro que tá duro aqui. Comece a investigar o que tá acontecendo, né? A respiração que tá mais curtinha, tá mais ansiosa. Investiga. Então, atenção plena com identificação dessas emoções, né? Segundo, comece a nomear, comece a conhecer, né? Pega essa roda, imprime, deixa no lugar, leva no celular, né? Começa a buscar ali nessa roda, deixa eu ver o que eu sinto, né? Deixa eu entender, será que eu senti isso então? Nossa, será que a origem disso é isso? Será que, né? Começa a entender. Eu acho que isso é super bacana, você dar nomes, porque tudo que você dá nome, você entende que aquilo existe. Terceiro, aceitação, né? Aceite. Convide para sentar, não tenha pressa, não tenha medo, são só emoções, calma, né? Elas não te definem, então calma, aceite, converse, busque ajuda se for necessário. Quarto, impermanência, elas não duram, elas vão e vêm, então calma, né? Impermanência das emoções. E o último, investigue, comece a investigar mais profundamente, né, as questões que te levaram a isso, as questões que estão acontecendo, por que você sente dessa forma, né? Será que isso tem a ver com o quê? Então comece a investigar, busque mais referências para que você tenha processo de cura, né? Que você possa ressignificar histórias, que você possa olhar ali no seu ambiente de trabalho, na família, onde for, né? Pera lá, eu tô sentindo isso, mas é daquela frase, eu tô sentindo isso, daquela percepção que eu tive, eu olhei e eu vi aquilo ali, né? Eu tô sentindo isso, o que foi que causou, né? Nossa, eu me senti rejeitado só do jeito que a pessoa passou e olhou, né? Onde será que isso está em mim? Onde será que isso está em mim, né? Na história passada, tá? Então é isso, meus amados. Estamos aqui finalizando o Segundou. Espero que vocês aproveitem bastante daqui para frente, para vocês terem mais autoconsciência emocional. Que isso é saúde para vocês. Isso é autoconhecimento, isso dá autoconfiança. Isso faz vocês serem líderes de vocês mesmos e aonde vocês forem, né? Vocês terem mais domínio, mais consciência, mais percepção. Isso é uma riqueza muito grande e eu quis trazer para vocês hoje esse tema. Depois vocês comentem, eu vou deixar salva essa live e divulguem para quem vocês acham que precisa. Tô vendo aqui quanta gente que entrou. Oi, Keca entrou também, minha prima. Olha... Gente, eu amo esse pessoal do Segundou, admiro muito vocês, porque plena segunda-feira, quem tá aqui, que gosta de evoluir, de crescer, de ser um melhor ser humano, em plena segundona, que eu falo que o nosso Segundou é esse, começar a semana evoluindo. E então, quem tá aqui pela primeira vez, é um prazer enorme tê-los aqui. E vamos comemorar, eu vou ver quantos que nós estamos batendo já de Segundou. Vou fazer um Segundou vou fazer uma surpresa, alguma coisa bem legal, vou pensar para uma data especial de Segundou e aí eu divulgo para vocês, tá bom? Então, uma excelente semana, a gente se vê, quinta-feira tem 5 minutos de terapia. Hoje eu tava assim, gente, eu acho que eu vou fazer assim todos os dias algo pra vocês, porque eu sei que eu recebo muitos directs, muitas coisas que me perguntam, que gostam, obrigada, agradeço. E eu falei assim, eu não posso fazer um segundou, um terçou, um quartou, um quintou, um sextou, não dá pra esse tanto de tempo que eu fico, né? Mas eu vou bolar algo pra vocês, assim, pra estar falando sempre com vocês, passando sempre algumas coisas, porque... Eu sei que muitas pessoas pedem mais ainda vídeos para eu estar colocando aqui, né? Então, eu vou bolar alguma coisa para sempre levar algo que edifica
que leve de uma forma prática, clara, né? E, sobretudo, que vocês sintam mudança aí na vida de vocês no real, né? Assim, acabou aqui, você já fala, já vou fazer, faço esse exercício de autopercepção corporal, pegue a roda das emoções, aprendam. Eu acho que eu tenho um dos destaques meus, tem algumas coisas para criança, quem tem filhos pequenos aqui, tem uns exercícios que a gente pode brincar, né, com figurinhas, com carinhas, com aquelas carinhas tipo emoji, sabe? Pra gente ir ensinando, porque daí ele vai saber, quando ele estiver ansioso, ele vai saber falar, quando ele estiver com raiva, ele vai saber falar, quando ele estiver triste, ele vai saber falar, quando ele estiver angustiado, ele vai saber falar, ele vai aprender a nomear cada tipo de emoção. E isso é muito enriquecedor, né? A criança começar a identificar aquilo que tá lá dentro dela, tá bom? Então, um beijo, uma super boa noite, uma excelente semana e a gente se vê, tá bom? Beijo, gente. Até mais.